Fala aí, meu querido, bom E dia. aí, Brunão, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Muito obrigado por aceitar o convite aí. Depois eu vou preparar a nossa live, vou transformar em um arquivo bacana, colocar no YouTube. De antemão, quero te agradecer pelo aceite, de estar aqui comigo para falar sobre enfermagem. E antes de dar a palavra para você, você é uma referência para enfermagem, né? Referência para mim. E quando eu estava lá no CBCenf, eu tive a oportunidade de te conhecer. A gente foi almoçar junto, né, com o pessoal, e eu falei até com a Alcione Abreu. Eu falei, cara, que cara sensacional. Vou te falar, de conhecer pessoalmente assim, foi um prazer para mim. E mostrar uma pessoa que eu não conhecia pela internet. Uma pessoa sensível, uma pessoa educada, uma pessoa que sabe trocar uma ideia, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, de forma diferenciada. Parabéns por ser essa pessoa. E vamos lá trocar essa ideia. Só assumiu o som. Opa, Foi. voltou? Tô falando aqui normal? Voltou. Porque eu Voltou. tinha esquecido de botar no modo avião aqui. Pô, Não, Brunão, tranquilo. valeu aí, cara. Obrigado pelo convite. Sempre lhe acompanhei aqui nesses seus conteúdos, falando de algo que muitas vezes os enfermeiros, como é que eu posso dizer, se intimidam e têm medo de falar sobre isso. E você é um cara com sempre muito embasamento técnico, embasamento científico, embasamento legal. Sempre trouxe aí à tona esse mundo aí do dissecar o código de ética dos profissionais de enfermagem, garantindo o exercício legal da profissão para, de fato, proteger o cidadão, que é isso que muitos profissionais não entendem. Eles pensam que quando a gente fala de código de ética, quando fala de legislação, é só para cobrar do profissional. Mas ele nunca vê que isso é para proteger ele e o cidadão, tá? Então, cara, satisfação de conhecer lá pessoalmente também de CBCenf, que ele é um moço muito gostoso. E ver também assim, falar para a galera aqui que você não é esse cara tão sisudo, tão rígido aqui. Você é um cara puta contente, velho. Um cara que tem uma energia incrível. Carioca da gema mesmo, né, Bruno? Sim, carioca. É porque as pessoas quando me conhecem falam assim, pô, você daquele jeito lá, sou muito brincalhão, cara. Sou 100% Demais. Seu da bico muito brincadeira. engraçado. Então, nós conversamos lá sobre várias coisas da enfermagem, né? E a ideia desse podcast, assim, de trazer para o Instagram e levar para o YouTube, é poder mostrar quem é o profissional, né? Assim, todos esses encontros que eu tive aqui, cara, eu tirei várias lições. Eu vou anotando aqui algumas lições. E, assim, uma pergunta que eu quero te fazer para te abrir aqui é qual, assim, como dominar não a arte, mas a técnica junto com o preparo do profissional para ele ser um destaque. Não sei se você conseguiu me entender assim. Como profissional de enfermagem pode ser um destaque na profissão. Boa. Cara, eu acredito que é o seguinte, que muitas vezes as pessoas querem muito fazendo pouco. E o que é que eu vejo o movimento que tem acontecido na enfermagem nos últimos anos? E o profissional, ele acredita que só o fato de estar com a carteira do Corém faz ele ser um profissional preparado. Mas eu costumo sempre dizer que habilitado é diferente dele estar preparado. É igual você tira uma habilitação de carro. Não é porque você tirou uma habilitação que você vai ter segurança de pegar uma estrada de 200 quilômetros que você não conhece sem saber nada, se você nunca fez isso. Então, eu acredito que hoje, para a pessoa ter um certo destaque na enfermagem, de fato dominar ali o seu plantão, ele tem que ter um conhecimento teórico aplicado às práticas de enfermagem. Ele tem que ter o conhecimento teórico aplicado com a vivência prática que ele vai ter ali nos hospitais, que ele vai ter ali nos plantões. O que é que a gente vê muito hoje aí, Bruno? Vê hoje que existe uma densidade muito grande de conteúdo teórico, mas muitos desses conteúdos teóricos você não consegue transportar esse conteúdo teórico e colocar ele ali na prática. Então, se o profissional de enfermagem ele não tiver a visão do que ele aprende ali na teoria para aplicar na prática, vai ser muito difícil ele dominar o plantão e vai ser muito difícil também se tornar uma referência na área. Eu acredito que o profissional que se torna uma referência hoje no seu plantão ou na sua área de atuação, ele tem que dominar, sim, a sua área de abrangência, a sua área de conhecimento. E eu acredito que para ele dominar isso, ele tem que aprender a teoria com aplicação prática. Perfeito. O Rafael Marinho falou uma
cara saber a teoria, saber a prática e não colocar em jogo, né? Eu já tinha reclamado das pessoas, o enfermeiro trabalha comigo, o técnico, ele sabe fazer, mas ele não faz por preguiça, porque ele não quer fazer. O cara tem que saber a teoria, tem que saber a prática, e tem que saber fazer, tem que fazer, colocar a mão na massa. Alta performance, né? E uma questão que você falou do cara não querer achar que está habilitado, está perfeitamente pronto para atuar. O teu exemplo do carro foi perfeito, de pegar o carro, sair, né? Mas eu vejo muitas pessoas também têm medo, né, de fazer alguma coisa por errar e ser punido. Algo que eu bato muito na tecla, né? Lógico que a gente trabalha com uma profissão que a gente lida com o outro, né, com a vida do outro. Se a gente fizer uma dose a mais, uma dose a menos, talvez a gente possa matar alguém. Isso é muito sensível. Mas eu vejo muitas coisas também, o profissional, por exemplo, não quer passar uma sonda, não quer funcionar, por medo de errar, por medo de ser punido. Foucault, vigiar e punir. Né? Eu bato muito nessa tecla. O que você pensa sobre isso em relação a mudar essa mentalidade da enfermagem? De ter alguma coisa que possa mudar esse posicionamento de querer, olha, se eu não fizer, eu vou ser punido. Ou, quando eu faço alguma coisa e der errado, eu não tento consertar o erro, tento passar um pano. Por quê? Se eu falar que eu errei, eu vou ser punido. Já ouviu isso? Cara, isso é muito interessante, porque me vem na cabeça agora 2 pontos. Eu já trabalhei em núcleo de qualidade e segurança do paciente, é uma pós que eu tenho. E uma das dores que a gente tem de quantificar e de buscar indicadores disso é a ausência, a subnotificação de eventos adversos. Então, muitas vezes, quando a gente implementa algum POP ou algum protocolo institucional com alguma roupa ali, o que é que acontece? Eu quero que o profissional me diga, olha, eu ia fazer uma medicação errada, mas eu identifiquei na dupla checagem que era aquela medicação. Eu preparei, mas eu não administrei. Aí o profissional, ele não notifica isso, que é o misreal, né? Que é o erro evitável, né? Então, ele acha que se ele fizer isso, ele vai estar dizendo, poxa, eu fui incompetente. Exatamente como você falou. Então, a omissão de erros, a omissão de erros evitáveis ainda é muito grande na classe de enfermagem, justamente por ter essa política punitiva. Então, para nós que implementamos núcleo de segurança, a gente quer de fato saber quais foram as barreiras que fez você cometer o erro. Aí a gente entra até aqui naquela análise de Chikawa, Bruno, que a gente faz a pergunta, tem o Chikawa, que é espinho de peixe, e tem a pergunta também dos 3 porquês, tá? Mas só que para você colocar isso na cabeça do profissional é muito complicado. Dele dizer o seguinte, eu ia administrar a medicação errada. Aí você pergunta, por que você ia administrar a medicação errada? Porque ela estava etiquetada errada. Por que ela estava etiquetada errada? Porque a farmácia etiquetou errado. Por que a farmácia etiquetou errado? Porque no sistema tinha uma medicação X e no código de barra estava Y. Ou seja, não foi o profissional que ia errar, foi porque o erro aconteceu lá na frente. Então, para você colocar isso na cabeça do profissional, é um puta desafio, porque quem está na ponta, muitas vezes pensa, poxa, eu cometi o erro, eu errei sozinho. E até algo que eu vejo aí você falando, e como gerente de enfermagem, eu já fui gerente de enfermagem de instituição, quando um profissional de enfermagem comete um erro, quem vai responder por esse erro vai ser o profissional que cometeu o erro, a equipe de plantão, a enfermeira responsável, o coordenador e o gerente de enfermagem que está em casa. Então, o profissional, por mais que ele tenha errado, ele não erra sozinho. Ele não erra sozinho. E eu acho que falta, muitas vezes, essa consciência do profissional em saber que se ele cometer um erro, ele não errou sozinho. O profissional que estava ali do lado, que viu ele errando, que não disse assim, fulano, não faz isso está incorreto. Tem profissional que chega e diz assim, deixa ele errar, o problema é dele. O problema é dele nada, o problema é de todo mundo, e principalmente do paciente. Então, existem muitos erros evitáveis que eu acredito que o profissional ele poderia deixar de cometer se ele tivesse assim
a abertura e não tivesse o erro da punição. Porque, Bruno, eu juro a você, eu acho que eu fui coordenador e gerente de enfermagem durante 6 anos ou 4 anos. Eu nunca puni de forma incisiva um profissional que chegou para mim e disse assim, Diego, olha, eu errei nisso aqui por causa disso, disso, disso. Poxa, ele reconheceu o erro. E eu e minha esposa, a gente fala muito de PNL, né, que é Programação Neurolinguística, que é a primeira fase que tem do profissional mudar, ou de qualquer pessoa mudar, é você trazer para a consciência que aquilo foi um erro que você cometeu. E eu acho que até, Bruno, na sua área aí, na área jurídica, na área legislativa, quando o profissional diz assim, olha, eu cometi um erro aqui, mas eu não queria errar, foi assim, assim, assim que aconteceu, diminui a pena, tem até digamos assim, um benefício, a pena é menos rígida, né? Sim, sim, tem. Até no nosso conselho também, nos processos. Olha aí, coisa bacana. Éticos, né, de receber, de falar que errou e de ajudar a desvendar o problema todo, né? Porque a gente fala de punir, né? Você fala, o erro, que eu sempre falo, o erro não é uma atividade só. O erro é um conjunto. Aí você fala assim, alguém pode falar assim, olha, mas como é que o gerente em casa tem a ver com isso? Uma das funções mais importantes que eu vejo do RT não é fiscalizar a escala, e sim é ver a capacidade de cada profissional que ele tem para atuar. Tem um caso de um técnico de enfermagem que estava no home care e tirou a GTT do paciente para limpar a GTT. Essa culpa é somente dele? Ele tem uma parte da culpa, porque se ele não sabe, ele não poderia mexer. Mas quem escalou ele lá, fez um treinamento, a educação continuada é o principal meio de evitar um dano no paciente. Se o profissional tem a qualificação, tem o aprendizado, e você fala sobre isso, né? Você já falou sobre a habilitação do profissional, né? Só habilitado, ele tem que ter. E você fala sobre isso no seu perfil, você tem uma pegada de atualização, de capacitação. Falando sobre já de capacitação, atualização, qual foi a sua virada de chave, Diego? Você fala assim, olha, eu vejo profissional aqui e eu quero estar aqui. Porque a vida aqui é muito mais difícil do que a vida aqui, né? Uhum. Cara, eu tive várias viradas de chave na minha carreira. A primeira virada de chave que eu tive, Bruno, foi no meu primeiro plantão. Eu fiz uma faculdade que não foi uma faculdade ruim, foi uma faculdade boa. Eu sempre fui monitor de semiologia e semiotécnica, mas eu, nos meus estágios da faculdade, eu nunca tive a oportunidade de fazer uma punção mesmo. Nunca tive a oportunidade de fazer uma medicação completa, assim, preparar, ler a prescrição, tal, ir lá administrar a injeção. Eu nunca tive essa oportunidade na faculdade, apesar de ter sido um curso muito bom. Eu ia para os estágios, conversava, preparava medicação, mas nada assim muito seguro, entende? E eu me orgulhei muito de sair lá, fiz meu curso de enfermagem, saí lá, estava com meu corém no bolso, consegui um plantão em um pronto-socorro pediátrico. E eu estava lá, todo de branco, de jaleco, corém no bolso. Eu digo, rapaz, o enfermeiro do plantão. E cheguei lá, o enfermeiro do plantão, prescrição, técnico de enfermagem, medicação. Enfermeiro do plantão, prescrição, técnico de enfermagem, medicação. Só que chegou um momento que os técnicos de enfermagem estavam tudo medicando. E eu tinha que medicar. E eu me lembro como se fosse hoje, a prescrição era 5 gotas de Berotec e 10 gotas de Atrovent. E eu fui lá no posto de enfermagem, peguei a nebulização lá naquela época, e eu fui procurar Berotec e Atrovent. E eu não encontrei Berotec, Atrovent, eu não encontrei. Por quê? Eu não sabia que Berotec era fenoterol e Atrovent era hipratrópio. Eu não sabia nem a diferença de um medicamento referência para um medicamento genérico. E naquele momento, às 9h15 da manhã, eu percebi no meu plantão dizendo da seguinte forma. Eu disse, rapaz, se eu não sei o nome dessas medicações de nebulização, imagina as outras. Imagina as outras. Chegou uma injeção para eu aplicar e eu não sabia que Decadron era dexametasona. E eu nem tinha segurança de aplicar uma injeção ali numa criança. Chegou uma venóclise e eu também não sabia. Aí muita gente chegou e disse, rapaz, você não é enfermeiro do plantão, não sabe fazer uma medicação? Aquilo ali
doeu, sabe, Bruno? Doeu mesmo. Doeu. Ou seja, eu tinha ali a habilitação e a certeza que ia fazer um bom trabalho, mas simplesmente não consegui fazer esse trabalho. E daquele dia em diante eu disse, rapaz, ó, eu nunca mais vou passar vergonha no meu plantão. Vou aprender. Foi quando eu colei nos profissionais mais experientes e comecei a estudar farmacologia e administração de medicamento nos meus primeiros plantões, para aprender. Por quê? Nem todo mundo que estava lá no plantão estava disposto a me ensinar. Porque naquela época, tipo há uns 15 anos atrás, tinha muito preconceito. Hoje talvez ainda tenha. De eu sou o enfermeiro, a pessoa é o técnico, como é que um enfermeiro não sabe medicar? E tinha técnicos que não gostavam de me ensinar. Mas eu nunca tive vergonha de chegar e dizer, rapaz, ó, eu não sei, me ensina. Eu cheguei para minha mãe, que é técnica, eu disse, mãe, eu estou no plantão, eu não sei fazer uma punção, me ensine. Minha mãe me ensinou em casa a puncionar o meu pai. Minha mãe já era técnica de enfermagem há um tempo. Entende? Então, minha virada de chave foi exatamente aí. Que eu tinha o corém na mão, mas não sabia aplicar uma medicação. Entendeu? Então, eu vi que a partir dali, eu poderia fazer o quê? Eu não quero que os profissionais, quando cheguem no plantão, tenham o medo e passem o vexame que eu passei. Foi a partir daí que eu comecei a ensinar, que eu comecei a desenvolver mais habilidades voltadas à docência, mais ou menos uns 15 anos atrás. E você tirou, saiu da zona de conforto, né? Você estava ali com o seu corém na mão, uma vaga trabalhando, e você percebeu que aquilo ali não era suficiente para você. E você falou uma coisa muito interessante, que é o tom do crescimento profissional. Você começou a aproximar de pessoas que conheciam, que sabiam, né? Aí vem a questão de você ter uma referência na profissão, né? E assim, e os profissionais hoje em dia não ficam nesse ponto de referência, né? Eles querem saber muito de o cara que tem os influencers, né? De generalidade. Mas, por exemplo, tem um cara que ensina sobre CTI, tem um cara que ensina sobre saúde pública, tem a Carla que ensina sobre feridas, tem fulano que ensina sobre isso. Ali são referências. Quando você pega referências e começa a se questionar por que eu não sou igual a essa pessoa, é o momento que você quebra o paradigma e fala, eu vou crescer. Exato. Porque não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. E você, nesse ponto de virada de chave, quais são os 3 cuidados depois que você teve? Lógico, você começou o plantão, você falou, olha, eu preciso saber isso aqui. Se eu não fizer isso, souber isso aqui, vou ficar ruim com a minha equipe, vou ficar ruim com o paciente, posso fazer uma besteira. Então, para quem está ouvindo a gente, que está começando agora na profissão, quais são os 3 cuidados, ou 4 cuidados, ou 2 cuidados, que o cara tem que ter para começar a profissão, assim, com segurança? Você fala muito isso, né? Tem um post que você fala sobre domínio de vez da punção venosa para ter um plantão de sucesso, para ter segurança no plantão, né? Mas o cara está começando, o que ele precisa ter? Fala para mim. Bruno, eu acredito muito, sempre acreditei no plantão mão na massa. Eu nunca me contentei em ser um enfermeiro, né, que o pessoal fala. Que é aquele enfermeiro que senta ali no plantão, vai só fazer evolução, vai só atrasar a medicação, vai só fazer pedido do que está faltando lá na distribuição farmacêutica, enfim. Eu nunca fui esse enfermeiro. Eu sempre fui um enfermeiro que eu ia lá, estava lá no meu PAzão, eu ia, medicava, depois evoluía, eu ia lá, passava sonda, fazia tudo. Então, como eu defendo isso, e como eu sempre fui esse cara que não me escondia atrás de um prontuário e de um balcão, só para estar fazendo ali a parte burocrática de enfermagem, que é muito importante e tem que ser feita, eu acredito que para você não passar vexame no seu plantão, você tem que dominar as 3 principais práticas de enfermagem. Se você chegar num plantão agora, se você for numa UPA aí, quando você chegar, vai ter algum paciente tomando soro. Então, se eu tenho muitos pacientes ali que vão para aquele hospital fazer tomar uma venóclise, tomar um soro, eu, como profissional, é obrigação minha ser muito bom de punção venosa. Eu acredito que um profissional, ele tem sim que dominar a punção venosa. Ele tem que dominar a outra prática,
administração de medicamento, ele tem que saber fazer uma medicação subcutânea, uma medicação intramuscular, tá? Saber até mesmo oferecer uma medicação oral. E outra prática que ele tem que saber é verificação de sinais vitais. Para mim, essas são as 3 principais práticas que ele tem que dominar no seu plantão. Para mim, é algo inegociável. O enfermeiro saiu da faculdade agora. Professor, eu já recebi muito esse relato. Professor, saí da faculdade agora, terminei meu curso técnico de enfermagem agora. Eu não sei por onde começar. Eu digo, cara, começa pelo básico e aprenda a fazer o básico bem feito. Se você souber medicar, se você souber fazer uma punção e se você souber verificar sinais vitais, isso aqui, em qualquer plantão que você chegar, você consegue dominar. Entende? Entende? Porque, cara, o que eu vejo é o seguinte, que muita gente quer começar querendo aprender tudo. Exemplo, um procedimento que eu não acho fácil é a gasometria. Eu não acho fácil fazer uma punção arterial para quem nunca fez. Mas, tipo, se eu estou chegando no plantão agora, eu acredito que eu preciso fazer uma punção, aprender medicação, aprender sinais vitais e depois eu aprender um procedimento mais avançado, que é a gasometria. Depois eu aprender um procedimento mais avançado, que é uma passagem de sonda vesical, uma passagem de sonda nasogástrica. Eu não estou dizendo que esses outros procedimentos eles não são importantes. São sim, mas o volume de pessoas que vão tomar medicamento, fazer punção e verificar sinais vitais é maior do que os que precisam fazer uma gaso, do que precisa fazer uma sonda vesical e esses outros procedimentos. Então, como você perguntou, eu acho que essas são as 3 principais práticas que ele tem que dominar. Punção venosa, administração de medicamentos e verificação dos sinais vitais. Perfeito. Isso aí eu concordo plenamente. E outra coisa também, que se não me engano, foi até o Rafael falou uma vez, numa live que ele fez, que a enfermagem precisa de pessoas que não sejam leitores de sinais vitais, mas sejam pessoas que saibam interpretar um paciente, né? Por exemplo, um paciente lá que tem uma bradicardia, né? Já lá ele está com 40, 45, o cara é atleta, né? O cara tem 50 de bradicardia, aí o cara começa a ficar desesperado, né? Ou então o paciente já tem um ataque cardíaco já normal, então identificar alguma coisa que o paciente esteja passando, em alguma situação, o cara está com febre, aí está com um ataque cardíaco. Essas pequenas situações, né? Que vão dando maior confiança. Exato. Cara, aí o cara não sabe o que é. Tu acredita que tem gente que sai da faculdade e não sabe o que é uma bradicardia? Não sabe que o parâmetro normal de frequência cardíaca é entre 60 e 100. Aí ele não sabe o que é uma bradicardia. Ele não sabe, aí teu paciente está com 55 aqui de frequência cardíaca. Ele só registra, ele não sabe que o paciente está com batimento fraco. Você pega no prontuário, muitas vezes, de acolhimento, de pessoas que se formaram, você vai ver a pressão, tá 12 vezes 8. Não está 120 por 80 milímetros de mercúrio, que é o registro correto de enfermagem. E até legalmente, né, Bruno? Se você for colocar lá, isso aqui não é um parâmetro de pressão arterial. Porque de 12 para 120 é muito longo. Tipo, você tem que ter essa sensibilidade. Você tem que ter essa sensibilidade de registrar correto e de comunicar para o paciente. Eu posso dizer, sua pressão está boa, seu João, está 12 por 8. Mas só que para mim, para o meu registro, meus colegas, eu tenho que registrar corretamente. Então, por isso que eu acho importantíssimo, cara, você dominar isso, antes de mais nada. Perfeito. E falando de punção venosa, uma coisa que traz muita dúvida do pessoal, né? Tem um dispositivo em lei, que na verdade não é nossa lei, é uma lei do médico, que ele foi revogado. A lei anterior, né, a lei original, a lei 2.800 alguma coisa, que é a lei do ato médico, ela diz que qualquer procedimento deveria passar por prescrição médica, até mesmo a punção venosa. Hoje, a enfermagem ela pode puncionar o paciente sem médica. Aí alguém pode falar, no meu hospital, o almoxarifado não libera, o gel não libera isso sem a prescrição. Porque lá acontece sobre a parte burocrática financeira. Legalmente falando, cara, nós temos essa autonomia. Mas também não basta ter autonomia e se esconder, né? Tem que mostrar. E esse é o próximo ponto. O que falta? Né? Você está em 15 anos de enfermagem? De enfermagem, sim, 15. Você
sentir uma evolução da enfermagem para conquistar uma autonomia. Autonomia não é poder decidir tudo, mas sim decidir se eu vou fazer ou não vou fazer algo que me compete. Ou você ainda não viu essa mudança de mentalidade dos profissionais? Enfermeiro, auxiliar, técnico. É uma pergunta difícil. Caramba, Bruno, eu tenho duas opiniões para dar sobre isso. Eu acho que muitas vezes, Bruno, é muito barulho e pouca ação, sabe? Porque o profissional muitas vezes fica querendo reivindicar por muitos direitos. Tipo, eu posso passar uma sonda sem prescrição, eu posso fazer uma punção sem prescrição. Mas na hora de você se posicionar de uma forma com outras coisas que são mais simples do que isso, o profissional não se posiciona, tá? Exemplo, como você falou aí, não precisa de prescrição médica para fazer uma punção, o profissional tem essa autonomia. Como também o profissional tem autonomia de escolher a melhor forma de administrar o medicamento para o paciente. Bruno, coisas muito simples como a administração de medicamento, que é função da enfermagem, os profissionais, eles ficam querendo passar essa responsabilidade para outros profissionais. Chegar e dizer, eita, tem uma bezetacil, eu posso fazer na região ventroglúteo? Eita, é uma punção, eu posso fazer na fossa cubital? Eita, tem um medicamento para tomar, será que eu posso? Cara, aí fica perguntando a profissional, prescritor, se pode, mas já está prescrito, é para fazer medicação intramuscular. Diz, faça uma medicação intramuscular no músculo deltoide. Como eu peguei outro dia, uma prescrição que disse o seguinte, o paciente tinha silicone no glúteo, Aí disse, como ele tem silicone no glúteo, vamos fazer bezetacil no deltoide. Bruno, uma bezetacil no braço, Bruno, do paciente. Cara, quem escolhe a forma de administrar, a melhor forma de administrar é o profissional de enfermagem. Ele tem autonomia para isso. A medicação é intramuscular. Então, eu tenho que ter o conhecimento para administrar a medicação intramuscular da melhor forma para o meu paciente. Cara, faz ali na região do ventroglúteo, faz ali no vasto lateral da coxa, estuda para isso. Então, Bruno, para responder a sua pergunta, eu acredito que tem coisas que a enfermagem ela poderia evoluir se empoderando mais do que é a sua função, do que ficar querendo tretar com coisas que, de fato, são de outras profissões e muitas vezes fica fazendo divergência. Exemplo, curativo é da enfermagem. A enfermagem, o profissional enfermeiro hoje tem autonomia de prescrever o melhor curativo para o seu paciente. E por que cargas d'água eu não me empodero disso para poder fazer? Eu fico esperando outro profissional me prescrever uma cobertura que, no fundo, eu sei que não serve para o meu paciente, mas o outro profissional prescreveu. Eu tenho autonomia de fazer isso. Aí acaba. A enfermagem não faz, pela enfermagem não fazer, vai perdendo o campo para outras categorias. A enfermagem não quer fazer, está achando que é muito complexo, então vamos abrir para outras categorias porque eles vão fazendo. Entende? Então, se evoluiu, eu acho que tem muito barulho e pouca ação. Eu acho que a enfermagem, sim, pode se apoderar de muita coisa que já é de responsabilidade nossa, ser mais incisivo nas decisões e, em vez de estar procurando outras coisas. Não sei se você conseguiu entender, Bruno. Sim, sim, sim. É tomar posse daquilo que é nosso de fazer, como se for do curativo, de prescrição, do que ficar na dependência de outras coisas também, né? A gente vê muito disso também, eu vejo, né? Por exemplo, dá um exemplo, tá? O Conselho Federal, ele normatizou a atuação, ou liberou, que são duas resoluções diferentes, né? Normatizar ou liberar, autorizar o enfermeiro a fazer sutura. Antes era proibido, agora autorizou. Quando saiu a resolução, eu só pontuei o risco que era aquilo em situações onde os profissionais estão largados, né? Eu já trabalhei no interior. Os profissionais de enfermagem muitas vezes estão largados. E ali, muitas vezes, vão colocar um enfermeiro para fazer mais uma atividade. Eu vejo como importante do cara pegar aquilo para empreender na enfermagem. Aquilo ali é uma abertura de campo imenso. Tá? De fazer tratamento com ferida, quem está trabalhando com ferida, né? Ou fazer trabalhar com a parte da estética mesmo,
lobotomia, sei lá, alguma coisa que possa agora fazer sutura, que antigamente não podia, beleza. Mas essa resolução, ela não abre brecha para empreender. Quando pegamos uma briga da própria enfermagem falando que ela não é, a gente não fala o fundamento além de mais uma carga de trabalho. Você me falando, é mais uma carga de trabalho, mas não um conhecimento que o enfermeiro, ó, por exemplo, eu posso suturar, mas também posso não querer suturar. Eu posso não querer aprender. Né? E essa discussão por exemplo, outra coisa, a enfermagem tem que coletar exames laboratoriais? É função legal, inclusive, tem na lei isso, né? O enfermeiro, a enfermagem geral, auxiliar técnico e enfermeiro tem responsabilidade em coletar sangue. Só que isso não é visto como uma atividade para potencializar o aumento de número de profissionais. Seria bom. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tenho mais uma atividade para fazer, então eu tenho que ter mais profissionais para fazer. Aí cabe aos coordenadores, cabe sim ao conselho, e é onde eu quero chegar, ao conselho de fazer mais fiscalização e entrar com ação judicial para poder contratação de profissionais. Perdão. Eu vejo vários conselhos entrando com ação judicial para aumentar o número de profissionais em determinadas unidades. Mas não é a regra. Né? E falando sobre conselho e falando sobre empoderamento, o que você acha ou vê que falta no nosso conselho para que ele possa criar uma maior receptividade das pessoas? Eu só vejo o pessoal comentando: o Corém só serve para poder cobrar anuidade. Né? E isso, galera, não é o Corém que fala que ele tem que cobrar. Isso é obrigação dele. Se o Corém não cobrar, ele responde por isso. Só para poder deixar claro. Brunão, eu acho que para muitos profissionais a função do Conselho Regional, dos Conselhos Regionais de todas as unidades federativas do país, não fica bem claro ainda. Eu acho, eu coloco muitos vídeos práticos, né, mostrando, pessoal, esse aqui é o local mais seguro para você aplicar a medicação intramuscular. Aí tem gente que ainda vem e pergunta: o Conselho liberou você fazer isso? O Conselho autorizou aplicar a injeção nesse lugar? Então tem muita gente que acha que quem libera e quem tem que dizer se aquela prática pode ser feita ou não, por exemplo, é o Conselho de Enfermagem. Entende? Então, muitas vezes o pessoal vê como os conselhos de enfermagem sendo apenas um órgão de entidade punitivo e regulamentador. Ponto. Eu acho que ainda falta a enfermagem entender que o conselho de enfermagem é um conselho criado para me proteger como profissional, para proteger o cidadão, para que eu não faça nenhuma bobagem com aquele cidadão, para que evite que falsos profissionais estejam atendendo por aí, entendeu? Para me dar um respaldo legal como enfermeiro. E o conselho está ali para me ajudar. Então, eu acredito que o que falta é o profissional ter mais conhecimento das atividades, de fato, que é o que o Conselho de Enfermagem faz. O que o COFEN faz. Qual a função do COFEN? Qual é a função do Conselho Federal de Enfermagem? Qual a função dos Conselhos Regionais de Enfermagem? É só emitir minha carteirinha? É igual o Detran, que só emitir e me multar se eu fizer errado? Entende? Então, eu acho que o que falta é justamente ter essa transparência, e na verdade não é nem transparência, é clareza das reais atividades do Conselho Regional de Enfermagem para os profissionais. Eu não vejo muitas vezes, Bruno, tá formando 100 profissionais aqui hoje. Hoje forma 100 profissionais. Cara, para mim seria muito simples a faculdade pegar pessoas do conselho, pegar profissionais que já estão dando plantão, que têm experiência. Gente, vamos fazer uma semana de integração de plantão para vocês. A faculdade chama um dia, vem uma pessoa do Conselho Federal, chama um dia, vem uma pessoa que trabalha em UTI, um dia, pega a pessoa tal, para jogar a real. A real. Porque, o que eu vejo muitas vezes em formação é que a faculdade muitas vezes está preocupada em só formar o cara com aquela grade curricular, dar o diploma para ele tirar o Corém e pronto. Mas não tem essa preocupação. Quando o profissional chegar no plantão, ele vai entender o quê? Quando o profissional chegar no plantão, ele vai fazer como e o quê? Entende? Então, eu acho que falta um pouco disso.
de preparar, de fato, de explicar, deixar bem claro quais são as funções do Conselho Regional. Também, eu vejo também, né, você está falando isso a parte do Conselho explicar isso. Eu vejo também muito falta uma ação do próprio profissional. Um exemplo, estou te falando. O Conselho Regional de São Paulo, cara, ele tem uma série de palestras online o profissional. Esses dias eu estava vasculhando lá o Corém de São Paulo, cara, tinha muita palestra legal. Quantas pessoas não sabem disso ou não pesquisam isso? Outra, o Corém Rio faz vários treinamentos gratuitos. Uma vez eu fui lá dar uma palestra sobre estética no Corém Rio, né? E aquilo ali, cara, algumas pessoas pagam alguém para poder aprender aquilo. E ali tem de graça no conselho. E essas atividades que tem no conselho, eu acho que tem pouca divulgação. E vou comparar. O Conselho Regional de Medicina dá um espirro e logo posta na internet. Os caras botam outdoor. Eles botam... Cara, eles estão fazendo que nem aqueles caras que querem lemão, né? A mulher que lemão bota no poste. Traga o seu marido de volta em 5 dias. Traga o seu amor em 5 dias. Eles fazem isso, colocam no poste. E a gente não vê tanta publicidade do nosso conselho. Porque eles fazem. Tem fiscalização? Tem. Mas não tem a publicidade como tem nos outros conselhos. Então, assim, minha opinião assim, é sobre essa, né? E eu vejo que casa muito com a sua também em relação a um provimento do nosso conselho. Sim, tem que deixar claro para os profissionais e também para a população o que é que se faz, o que é que se fiscaliza, entendeu? Porque volta mais uma vez para o início da conversa que você falou. Aí acaba que fica com um papel mais de punitivo, né? Em vez de fazer um papel assim, de ser visto como uma entidade de classe que está ali para ajudar, mas ver visto como uma entidade de classe que está ali para punir. Entende? Isso. Eu acho que deveria ter uma forma de divulgar melhor isso para os profissionais, para a população, todo mundo entender o que de fato é o trabalho do conselho, dos conselhos, né? Falar nível Brasil, né? E ter esse papel educativo, né? Pedagógico, de colocar o profissional em ordem. Em ordem que eu falo num caminho, seguindo uma conduta esperada. O código de ética não é nada mais do que uma conduta esperada. Eu espero que todos os profissionais sigam esse caminho, né? Que é do fazer isso, não fazer aquilo. Então, você falou que o profissional perguntou para você se o Corém permite, né? Tem muita gente que é dependente de resolução, dependente de parecer. E aí, quando um profissional começa a fazer alguma coisa, cara, ele está anos de luz na frente daquele que não está. Um exemplo. Quando o Corém muitas vezes normatiza alguma coisa, ele não está autorizando, porque aquilo já era autorizado. Ele está apenas regulando. Ó, tem que ser dessa forma. Criando uma norma consultório para execução da parada. Feridas, diversas resoluções, ele está normatizando. Ele não está criando nada. E isso o pessoal não vê sobre a possibilidade de abrangência, né? Eu vejo muito disso. Você fala muito bem sobre o cara saber a teoria, saber a prática, mas será que todo mundo está preparado para fazer realmente? Né? E você olhando assim hoje, você falou 15 anos de enfermagem. Teria alguma coisa, se você pudesse voltar no tempo, que você não faria nesse teu caminho na enfermagem? Eu tenho algumas. Mas você assim, pô, cara, nesse aqui eu errei. Ou nesse aqui eu acertei pra caramba. Eu faria 1000 vezes a mesma coisa que eu fiz. Cara, como historiador, sou historiador também, sabe, Bruno? Eu não gosto muito de cometer o anacronismo. O que é anacronismo? Voltar com a mente que eu tenho hoje para o passado. Uhum. Aí eu estaria sendo injusto com o passado. Entendeu? Eu acredito que talvez se eu tivesse tido mais clareza de algumas coisas, eu teria outras condutas naquela época. Com o que eu tinha, eu não me arrependo. Eu acho que os erros que eu fiz me fez crescer, os acertos que eu fiz me fez crescer também. Então, eu não tenho nada assim que vem na minha mente agora que eu faria diferente. Entendeu? Mas eu acredito que se talvez ali eu tivesse mais acesso à informação como se tem hoje. Tipo, antigamente, para você poder ver um protocolo, você tinha que pegar um livro. Tinha que pegar um livro, levar para casa, ler algumas páginas daquele livro.
Eu me lembro quando eu comecei a faculdade, Bruno, só tinha 2 computadores na minha faculdade, isso em 2007. Então eu chegava na biblioteca para eu estudar anatomia, eu tinha que ver um CD-ROM, colocar lá e anotar os acidentes anatômicos todos, entendeu? Então eu acredito que com os recursos que a gente tinha na época, eu consegui fazer um bom curso, consegui fazer o melhor. Mas hoje, com a imensidade de recursos, cara, para o profissional ver um bate-papo que a gente está tendo desse aqui hoje, em 2008, ele tinha que viajar, pegar um voo para o Rio e orar para eu me encontrar com você aí, para ele estar numa palestra para poder ver isso. Hoje ele abre isso no Instagram, vê lá muito conteúdo. Para ele entender alguma coisa do código de ética, ele tinha que ler ou ir lá no Corém para ver se tinha alguém disponível para explicar. Hoje ele abre o Instagram e vê várias situações do dia a dia ali. Tá? Ele vê uma pessoa fazendo uma punção e explicando, isso era impossível. Isso era impossível. Tá? Então, eu acho que eu não teria feito nada diferente. Eu acho que os erros e acertos me fez chegar aqui. Mas se eu tivesse naquela época mais acesso à informação, eu acredito que hoje talvez eu estaria em outro patamar. Aquela época, eu me formei em 2002. Então é uma época de precariedade. Caralho, de informações. Bruno, tu é de 2002, mano? 2002. Sou Poxa, velho, cara. mano. Sou velho. Então, naquela época, então, imagina só, não tinha informação dessa forma. A gente ficava meio numa penumbra de informação aqui, fake news naquela época que já existiam ali. Então, esse movimento que você fala, né? Eu fiz o melhor com o que eu tinha na época. Né? E se eu tivesse, talvez, mais informações, é sua fala, né? Eu teria crescido mais. Mas é importante isso, você fala sobre isso. Nós temos que aproveitar o que nós temos hoje, de buscar hoje conhecimento. Uhum. Muita gente tem essa possibilidade de jogar fora. Costumo dizer que a gente tem que dar o nosso melhor com o que a gente tem agora, até que melhores condições apareçam para você estar melhor ainda. Entendeu? Portela. Exato. Cara, naquela época, Bruno, eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava em 2 lugares. Trabalhava de manhã. Eu sempre trabalhei em hospital. Desde 17 anos de idade, trabalhei em hospital. Nunca trabalhei em outra coisa, não sei hospital. Me lembro que trabalhava no hospital como estagiário de manhã, entregando documentos, sendo operacional. De tarde eu vendia plano de saúde e de noite eu ia para a faculdade. Entendeu? E foi assim durante os 3 anos, 2 a 3 anos da minha formação. Sempre fiz isso e minha faculdade era muito longe da minha casa. E eu sempre ia radiante, achando massa, top e tal. Aí eu vejo hoje que tem muita gente assim que não tem uma carga horária tão pesada de trabalho, tem que trabalhar para dar a faculdade, mas é um choro no final do mês. Eu tirei nota baixa porque eu não tive tempo de estudar, arrumando desculpa. Eu fiz minha faculdade e não tive acesso a isso porque minha vida é muito corrida. Sempre botando desculpa. As desculpas que eu tinha era motivo suficiente para eu fazer dar certo. Entendeu? E a enfermagem foi a opção que eu tive ali no momento para poder ser alguma coisa da vida. Não vou mentir. Entendeu? Então tem muitas vezes essa filosofia, a enfermagem que me escolheu e tal. Poxa, eu estava trabalhando no hospital. A maior classe que eu via lá era enfermeiro. Eu vi enfermeiro vendendo curativo, vi enfermeiro auditor, vi enfermeiro no plantão, dentro de ambulância. Eu disse, rapaz, se eu for enfermeiro, eu vou poder escolher trabalhar onde eu quiser. Entendeu? E é o que tinha... Oi? E é a verdade. E é o que eu tinha de acesso no momento. E graças a Deus, hoje, eu estou aqui com 36 anos hoje, e eu vivi esses 15 anos de enfermagem, tudo que eu quis viver na profissão. E eu vivo hoje o que eu quero viver, que é dar aula. Dar aula, ter minhas empresas, entende? Mas o lamentável hoje que eu vejo é pessoas com muito acesso à informação. Tem como você pegar uma aula, baixar e assistir aqui quando quiser. Eu não tinha como voltar e pausar as aulas de punção e medicamento que eu tive na faculdade com 30 pessoas olhando. Só vi aquilo uma vez, entendeu? E hoje, você abre um vídeo aqui, pausa, eita, deixa eu ver, ele pegou assim para cima. Volta, deixa eu voltar o vídeo aqui, volta. Eita, foi assim, agora eu entendi e tal. E muita gente tá dizendo desculpa, entendeu? Existe um brocado que é o seguinte,
resultado não senta no mesmo banco de desculpa. Não adianta, nunca vai sentar. E a gente, mas é fácil falar quando se tem tudo de facilidade. O que você vê de exemplo de pessoas que não tinham nada, condições adversas. Você mesmo, trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, ainda fazia faculdade. Temos várias questões dessas. Né? E isso é um alento para quem está começando, quem está batalhando. Eu tenho muito seguidor que é acadêmico, que é estagiário, que possa ter isso de você como exemplo. Para a gente terminar nosso bate-papo, cara, antes de te agradecer novamente por dar o seu tempo para a gente, esse conhecimento, né? Estou aqui anotando algumas coisas, tirando várias sacadas do que você está falando. Se você tivesse que indicar um livro que ou mudou, ou que está mudando a sua visão, não somente de enfermeiro, tá? De vida, de empreendedor, de pessoa. Qual você indicaria para a gente? Cara, é um livro que eu acho que todo mundo que começa na vida de empreendedor, que me ajudou muito a criar uma rotina, também para quem está dando os plantões aí, que às vezes passa a noite acordado e tal, eu indicaria O Milagre da Manhã. Já li, muito bom. O Milagre da Manhã, porque vai mostrar como você criar uma rotina, vai te mostrar a importância de você ter uma rotina só sua, ter um momento só seu. E desde quando eu li esse livro, cara, poxa vida, eu não sou um cara assim, nunca fui esse cara que gostava muito de ler, esse cara que lia tudo, lia muito livro, não. Criei o hábito de ler faz pouco tempo, foi de 2 anos para cá, mas eu indicaria, assim, dos livros que eu li, eu indicaria O Milagre da Manhã. E também um spoiler de outro livro, que é Como Influenciar Pessoas na Era Digital, com Dale Carnegie. Esse livro aí, se você tiver a oportunidade de ler esses dois, eu começaria pelo Milagre da Manhã, que é um livro menor. O Dale Carnegie já é muito bom. Cara, porque tem muitos livros. Tem um Especialista em Pessoas do Brunet também, que é muito bom também. Bacana. Esses dois eu já li, são fenomenais. E você que vai ter... Quando que vem esse bebê? Cara, Davi vem dia 15 de janeiro. 15 de janeiro. Comecei a ler um livro que se chama A Raiva Não Educa, a Calma Educa. Já li a apresentação, esse livro aqui, ó. A Raiva Não Educa, a Calma Educa. Cara, para quem é pai e mãe, esse livro aqui, tô gostando muito, minha esposa já leu. E assim, é fenomenal. A raiva não educa, a calma educa. É para papai e para mamãe, aí principalmente. Eu achei interessante, Bruno. Ele é pequenininho, ele é gostosinho de ler, letra grande. Principalmente para quem é plantonista, chega em casa cansado, assim como eu estou cansado hoje, eu vim do plantão. E, cara, você começa a enxergar outra forma de relacionar com o filho. Então, você é cara que vão ser papais e mamães agora, é uma literatura que ajuda bastante. Você começar a ver esse desenvolvimento dos seus filhos. Diz de novo o nome aí, Bruno? A raiva não educa, a calma educa. Entendi. A raiva não educa, a calma educa. Cara, só o título do livro já bota o cara para pensar, né? Isso aí. E quantas vezes a gente se vê ativando a raiva do nossa vida, né? Descarregando os nossos problemas em outras pessoas. E aí na criança, cara, criança é algo que a gente... Toda vez que eu descarrego minha raiva na criança, eu me arrependo depois. Não tem jeito. Então, para aí que vocês que vão ser papai e mamãe, para quem é papai e mamãe, ou para quem vai ser também, é uma ótima literatura, eu recomendo bastante. Eu vou ler. Hoje, cara, a gente tem um arsenal de livro muito bom lá em casa, que a Carla ela lê muito. Ela é coisa de ler uns 10, 15 livros por ano. Tá? Ela gosta muito de ler mesmo. E eu já peguei esse hábito já dela, entendeu? Legal. Só que eu começo com os livros menos densos, tal. Entendeu? Mas Carla já está no livro de leitura mais violento. É aquilo que a gente falou. Você está perto dela, você pega bons hábitos. A gente sempre tem que estar perto de pessoas que nos influenciam de verdade, para cima, né? Que a arte influenciar pode influenciar para baixo, como para cima também. É verdade. É verdade. Bola. Meu amigo, muito obrigado por você ter disponibilizado tempo. Tempo é dinheiro, mas tempo é algo que não se compra. E você deu para a gente vários insights. Quem estava aqui com a gente, quem vai assistir depois, quem vai assistir os cortes,
tenho certeza que vai receber muito conteúdo. E esse conteúdo é transformador. E eu te agradeço muito por essa oportunidade de conversar com você. Pô, Brunão, tamo junto aí. Eu que agradeço aí o convite. Tá feliz em estar aqui com você dissecando. Beleza? E, cara, aí qualquer coisa, você sabe, pode contar comigo aí. Estamos à disposição. Beleza? Show de bola, meu irmão. Fico com Deus. Abraço. Valeu, Brunão. Abraço, velho. Deus abençoe. Tchau.